Que a paz do Senhor seja sobre nós nessa manhã. Amém? Estamos reunidos aqui mais uma vez como família Batista Renovada, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo aqui hoje os nossos amigos, os nossos irmãos, o pastor Virgílio e a pastora Márcia, lá da comunidade da Graça de Ubatuba. Eu queria pedir que eles viessem aqui. Nós queremos fazer uma oração especial por vocês, queremos abençoá-los. Já são de casa, né? O pastor Virgílio e a pastora Márcia já estão conosco aqui, nossos parceiros. Eu queria convidar o nosso pastor Toninho, para fazer essa oração pelo nosso amigo querido, pastor Virgílio. Que Deus abençoe muito a vida dos nossos amigos, irmãos. Domingo passado nós recebemos uma palavra sobre alianças, você lembra? Em vários níveis: aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os pastores, aliança com a família, com o nosso chamado. E eu tenho louvado a Deus, porque Deus também tem nos cercado de amigos. E um desses amigos queridos, o pastor Virgílio e a pastora Márcia, e Deus tem estabelecido uma aliança entre nós, uma aliança de fé, de unidade, de compartilhar, de aprendermos um com o outro. E os irmãos têm sido uma grande bênção para nós, né? Nossa família e para nossa igreja querida. Então nesse dia de festa é uma honra, uma alegria para nós recebê-los aqui. E nós queremos abençoar a vida de vocês, a igreja, o ministério. E nós vamos pedir que o nosso pastor faça essa oração por vocês agora, abençoando. Queria pedir que a igreja estendesse as mãos também. Vamos orar. Te damos graças, ó Pai de amor, pela vida dos teus filhos, o pastor Virgílio, pastora Márcia. Obrigado ao coração que o Senhor deu aos teus filhos, Senhor. Obrigado que o Senhor já nos mostrou que verdadeiramente eles têm o coração do Senhor, coração de pastor, Senhor. Agora toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que ele buscou, certamente que ele investiu tempo ali buscando na tua palavra. Toma a boca dele agora, Senhor, fala através dele, abençoa o seu coração, abençoa a tua igreja Batista Renovada, abençoa aqueles que vão estar ouvindo pela internet, do Brasil, fora do Brasil, Senhor, e que o teu filho sinta a alegria do teu Santo Espírito, cada um de nós possamos sentir essa alegria, Senhor. E a honra, a glória e o louvor somente para Ti, Senhor. Agora, Senhor, bom é desfrutar da companhia daqueles que amam o Senhor. E nós estamos contentes dos Teus filhos estarem aqui conosco, Senhor. Visita também a sua igreja lá em Ubatuba. Senhor, fala poderosamente aos corações, tudo aquilo que Ele já deixou lá. Nesse dia, Senhor, abençoa a Tua igreja lá em Ubatuba também, Senhor. E nós que estamos aqui nos alegramos mais uma vez, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Casa à vontade, deixa eu abençoar. Paz do Senhor. Irmãos, tem um monte de coisa que passa na cabeça da gente quando está junto com o pastor Glaucio, pastor Toninho, e olhando a igreja. Vocês não param, né? Meu Deus do céu. Me senti tão pequenininho ali, olhando tudo, vendo o que está sendo feito, os trabalhos. E sabe que ainda na semana passada, o pastor Carlos Alberto, que é o meu pastor, ele disse que, numa pesquisa que foi feita, disse o seguinte: pastor, antes de um membro da sua igreja chegar no seu culto para assistir aquilo que Deus tem para ele através da sua boca, ele já ouviu 3 ou 4 outros pastores. Isso tem feito uma miscelânea na cabeça das pessoas. Isso tem gerado uma confusão tão grande, porque nós vivemos num tempo assim, pastor, que nós ainda não conseguimos entender como é que vai funcionar essa coisa de internet. Porque eu creio que tem muitos membros da Batista que estão assistindo o culto pela internet, o culto do seu pastor. Mas ao mesmo tempo tem gente de tudo quanto é
denominação, de linha, e assim, é a palavra que Deus deu para outra pessoa, ele está ouvindo como se fosse para ele, para viver aquele momento. É uma bagunça tão grande, que isso tem gerado as pessoas se desconectarem da igreja e tornarem-se esses membros do que eu gosto de ouvir. Então eu vou para a internet, vou procurar alguém que fale aquilo que eu gosto de ouvir. E aí talvez esteja assistindo o culto hoje e falar, eu não gosto desse, eu vou procurar um outro. E é como se fosse um outro pastor amigo nosso, pastor Wagner, dizia, é como se a pessoa entrasse na feira e começa a apertar as frutas para ver qual que ela vai escolher. Então as pessoas às vezes vêm e começam a escolher assim. Eu estava ali orando e dando graças a Deus, porque já há alguns anos nós acompanhamos aqui a Batista Renovada por causa dessa amizade. A amizade surgiu antes de nós participarmos dos cultos aqui. E que, como eu tenho que aprender com vocês, meu Deus, eu me senti tão pequenininho ali, eu preciso levar o pastor Toninho para Ubatuba passar esse restinho de ano lá. Vocês deixam? Que isso? Isso é egoísmo, não pode ser não. Se ele ensina um pouco de coisa para a gente lá, eu me senti tão criança, tão pequeno, tão imaturo. Parabéns. Obrigado e parabéns. Cada vez que a gente vem, sabe que quando nós viemos o ano passado não tinha cadeira nova. Foi logo em seguida, eu vi pela internet. E aí agora eu cheguei aqui e falei, você mexeu no som, né? Falei, mexemos. Tá fantástico isso aqui. Isso parece coisa de norte-americano. Vocês estão chiques, hein? Vocês estão chiques. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo a falar com cada um de nós. Tanto o coletivo, como o Senhor fala, com todos nós. Mas que o Teu Espírito Santo também nos alcance individualmente. E fale pessoalmente e individualmente ao coração de cada um. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que leva o nosso nome, aquilo que leva, Senhor, o nosso momento diante do Senhor, que nós encontremos em Ti, Senhor, a resposta e a direção, e o Teu nome será exaltado. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, que eu vou propor para você é fazermos uma jornada aqui até chegarmos neste versículo que nós vamos ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Falando a respeito de Elias. Elias, um homem de Deus, um homem que andou com Deus, um homem que teve a sua trajetória marcada por uma entrada na história de maneira surpreendente e uma saída da história igualmente surpreendente. A história de Elias começa aqui em 1º livro de Reis, capítulo 17, e termina no 2º livro dos Reis, capítulo 2. Acabou. É uma trajetória curta, rápida, direta, objetiva, com uma finalidade: ele trazer parte daquele plano de Deus de restauração de vidas, da comunhão das nossas vidas com o nosso Deus, gerando temor no meio do povo de Deus, saber de quem é o Senhor. Agora, a trajetória dele não é somente essa trajetória profética de feitos gloriosos e poderosos. Quando Tiago escreve a respeito de Elias, ele fala assim: Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E a palavra sentimentos ali, se você for olhar a tradução literal dela, poderia ser assim: homem que compartilha as mesmas dores que qualquer um de nós, homem sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou e não choveu, e orou novamente e choveu. O que Tiago coloca aqui, ele está falando de 3 anos e meio de história. Este orou e orou. São 3 anos e meio. Agora, quando nós vamos olhar essa história, nós vamos lá para o 1º livro de Reis 17, como que ele entra nessa história e o que acontece com ele, porque parece que o que Deus está fazendo conosco aqui é apontando para Elias, dizendo o seguinte:
homem de Deus, andou com Deus, viveu para a glória de Deus, mas é homem, sujeito às mesmas dores, compartilha das mesmas aflições, tem os mesmos sentimentos que qualquer um de nós, para tirar da nossa cabeça essa ideia de super crente, de super homem, de imbatível e poderoso, para entendermos como Deus, como o pastor Glaucio colocou aqui hoje, como Deus trabalha os processos na nossa vida, e nós estamos dentro destes processos na nossa vida, e onde nós vamos chegar lá, já que você abriu aí, eu esqueci de ler o texto, versículo 4 diz assim: ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E o que nós vamos ver aqui na vida de Elias é exatamente isso. O que acontece, como que se instala uma crise dessas, como que a pessoa, um homem como este, que viu milagres, viu o agir de Deus, viu o poder de Deus, ouviu Deus, foi usado por Deus, como é que um homem desse chega ao ponto de dizer: eu desisto, para mim chega, eu desisto de tudo, eu desisto da própria vida, prefiro morrer. Ele não é um suicida, mas ele teve sentimentos suicidas, ele teve pensamentos de morte. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que não sou o único que já passou por este tipo de sentimento, de pensar um dia que talvez fosse melhor morrer. E como que acontece isso? Como se instala uma crise dessas? Porque é um processo, você vai ver pelo processo, que não foi Jezabel. Jezabel foi um cisco dentro da história deste homem, mas existiu um processo. Antes de nós partimos lá para 1 Reis 17, como começa tudo, eu queria lembrar para você um versículo que nós pouco lemos, de um livro que nós lemos menos ainda, Naum, capítulo de número 1, versículo 3, ele fala assim: porque o Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Que bonito ouvir isso, que consolador ouvir isso, que não importa a situação, não importa o contexto, Deus tem um caminho, Deus tem um caminho, na pior tempestade, Ele tem ali o seu caminho e Ele vai nos trazer por este caminho. Então a pergunta aqui fica assim: como que uma pessoa entra numa crise dessas? E como que Deus a tira dessa crise? Como que Deus tira este homem dessa situação de desejar até mesmo a morte, dizer: eu desisto, eu tenho vontade de sumir, eu quero fugir daqui, não quero mais ver ninguém, não quero falar, parece mãe estressada com os filhos, né? Quero ir embora, quero sumir daqui, um dia vocês vão acordar, eu fugi de casa, só muda o endereço, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Aliás, para você, para a gente ir pintando o cenário do contexto da coisa, veja o último versículo do capítulo 16, para você ver como é impressionante o modo como Deus coloca Elias na história. Até aqui não se ouviu falar de Elias, Elias não existe, ele não fala de nascimento, de pai, de mãe, de formação, de escola, de criação, não fala nada, Elias não existe. E o último versículo do capítulo 16, ele faz uma menção de 500 anos antes, quando Josué destrói a fortaleza de Jericó, e ao destruir a fortaleza de Jericó, ele lança uma palavra, dizendo o seguinte: se alguém um dia tornar a edificar esta fortaleza, será com um preço alto. Ele fará isso com a morte do seu filho mais novo e do seu filho mais velho. Aí, o capítulo 16, versículo 34, diz assim: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Eu sei que você lembra, mas eu vou refrescar a sua memória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, levando todo pensamento
anulando sofismas, raciocínios falsos e levando todo pensamento cativo à presença de Cristo, porque muitos dos nossos problemas começam aqui na cabeça da gente. E quando ele fala de fortalezas na Escritura, ele está falando sobre essas fortalezas da nossa mente, esses pensamentos que nós criamos, que nos jogam uns contra os outros, que nos jogam contra nós mesmos. É uma luta infindável. E aí ele fala assim: e El edificou Jericó, a fortaleza foi erguida. Capítulo 17, versículo 1. Então Elias. De onde veio Elias? Não sabemos. Elias entra em cena no exato momento em que surge uma fortaleza. E aí começa a história. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele sabe que Acabe, ele é um rei idólatra, e ele consegue arrastar uma nação inteirinha para a idolatria. Ele consegue induzir a nação inteira a curvar-se diante de falsos deuses. O que Elias está fazendo? Ele está resgatando aquele terceiro discurso de Moisés, dizendo que a partir do momento em que a nação torna-se idólatra, o sinal evidente disso seria seca. A chuva, o céu reteria a chuva. Então Elias, ele resgata isso, chega para Acabe e fala: Acabe, a palavra de Deus vai se cumprir. Você mergulhou a nação na idolatria, e agora, como resultado disso, virá seca, miséria e fome por causa dessa idolatria. Agora, versículo de número 2 diz assim: veio a palavra do Senhor lhe dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Agora começa aquilo que nós estamos pensando aqui. Como que um homem chega, como que uma crise se estabelece, se instala ao ponto de uma pessoa dizer: eu desisto. Eu abandono tudo, abandono Deus, abandono minha família, abandono meu trabalho, abandono todos os meus sonhos, e daqui por diante eu não quero saber de mais nada. Como que isso acontece? E é aqui que começa o processo. Você vai ouvir na história de Elias pelo menos 3 palavras ou 3 contextos que vão mostrar exatamente como isso acontece. O primeiro deles é limites, porque ele vai viver no seu limite, ele será esticado, ele será tensionado ao seu limite. Esses limites começam a ser marcados primeiro por uma coisa aqui. Deus fala para ele o seguinte: retira-te e esconde-te. Eu não sei se você já viveu se escondendo de alguma coisa, mas é tenso viver se escondendo. Você fala assim: não, eu nunca me escondi, eu nunca me retirei. Nós acompanhamos uma vez um casal, a Márcia deve lembrar bem disso, que a esposa dizia assim: todas as vezes que eu preciso ter uma conversa séria com ele, ele bate a porta e vai embora para a rua. Ele dá um jeito de sair, ele foge. Então, Elias é este homem que agora ele vai ter que viver se escondendo, viver fugindo, viver evitando ser encontrado, evitando ser achado. Isso é uma tensão constante. Só que não é o suficiente para ele chegar a esse extremo de crise, mas já é o começo do processo. Viver sob uma tensão, vivendo sob o seu limite, porque ele tem que estar o tempo todo se escondendo, como se não bastasse esta tensão de que a qualquer momento eu posso ser descoberto, a qualquer momento eu posso ser flagrado, a qualquer momento eu posso ser identificado, achado, serei exposto, e isso é tenso. Quem vive se escondendo ou escondendo alguma coisa sabe exatamente o que é isso, como é tenso, difícil, cansativo, desgastante você ficar o tempo todo tentando esconder alguma coisa. Mas como se não bastasse, na história de Elias aí, ele vai para um lugar
que ainda tem água, um riacho de Querite ali, abastecendo ele de água, e por uma graça de Deus, uma loucura de Deus, um bom humor de Deus, ele pega um animal que costuma roubar, ele muda a natureza e esse animal passa a dar. A Bíblia aí, a história conta que os corvos vinham e traziam comida para Elias. Agora, imagina a tensão de um homem. Eu quero trazer isso o mais possível para a realidade nossa do dia a dia. Alguém que tem que ficar escondendo coisas, que pode ser descoberto a qualquer momento. Junto com isso, ele tem que garantir provisão e sustento. E ele não sabe se no dia seguinte terá. Ele não sabe se ele vai conseguir prover por mais uma semana, por mais um mês, por mais um ano. É uma insegurança constante. Então ele está com essa insegurança com relação à sua vida, que ele pode ser descoberto, carrega uma outra insegurança, que é o fato de não saber se no dia seguinte haverá provisão, haverá socorro, haverá mantimento. Ele carrega isso nós chamamos de limites. Uma pessoa que está sendo tensionada, esticada, levada a viver sob tensão o tempo todo. Esse é o primeiro cenário onde nós encontramos Elias. Começa aqui a tensão dele. Vamos mais para frente um pouquinho. Versículo de número 17. Nós vamos para um segundo cenário, porque agora acabou a água. Até aqui, ele está cuidando de resolver o seu problema. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo afora. Ele está preocupado com a sua própria vida. Agora, acaba a água, ali naquele riacho, e o Senhor fala para ele assim: agora você vai para tal lugar, que lá você vai encontrar uma viúva com uma criança pequena, e eles darão mantimento para você. Agora Elias não é mais só ele. Agora ele vai para dentro de um contexto novo, um quadro novo, um cenário novo, em que a morte começa a trazer o seu cheiro, a proximidade de lidar com a morte. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem qualquer tipo de facilidade de lidar com a morte, porque é difícil, é muito pesado lidar com a morte. A própria Escritura fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Não é prazeroso, não é confortável lidar com a morte, mas até o momento, a cena anterior, pastor, ele estava lidando somente com a vida dele e a proximidade da morte na vida dele. Mas agora ele entra dentro de um contexto de uma pequena família, uma mulher viúva cuidando de uma criança. E ele vem ao encontro dessa mulher com todo o respeito, mas com muita pressa. A primeira coisa que ele fala ao encontrá-la é: me dê comida, me dê água. Ele devia estar já há muito tempo. Deixa eu explicar uma coisa para você com relação a esses limites, que talvez seja uma coisa que se enquadre a muitos de nós. Existem crises agudas. Por exemplo, você presenciou um assalto e uma pessoa do seu contato morreu nesse assalto. Você participou de um acidente. As pessoas que participam e se envolvem no acidente dizem que ouvem o barulho do acidente pelo resto da vida. Parece que algumas coisas que usam os nossos tato, olfato, paladar, nossos sentidos, isso fica tão marcado que a pessoa, ela dorme tendo a visão, ela ouve o som, ela sente o gosto, ela sente o cheiro daquilo por muito tempo. E os psicólogos, não querendo entrar na área do nosso pastor aqui, mas eles têm que tratar muitas vezes de crise ou estresse pós-traumático, porque é uma crise aguda. A coisa aconteceu, pá, e aquilo abala, e aí a pessoa será levantada. A outra situação para se instalar a crise são processos longos. Pode ser mais suave, mas é um longo período de tempo. No caso de Elias, nós estamos falando de um homem que ficou 1.260 dias, pelo menos, vivendo uma crise.
3 anos e meio, 42 meses, vivendo debaixo dessa tensão. Não era saber se teria comida na semana seguinte. Ele não sabe quando virá novamente, quando a coisa vai acontecer. Então ele está vivendo debaixo de limites. Vamos trazer para a realidade. Há casamentos que são ao longo do tempo um processo de esgotamento, de um esvaziamento de forças, de um processo longo de prostração. A pessoa vai perdendo o vigor, a vida, o relacionamento pais e filhos, relacionamento conjugal, vai drenando as suas forças. E isso que nós estamos vendo com a vida de Elias. Não é o suficiente, mas é a primeira palavra que fica brilhando: limites. Estou vivendo no meu limite. Estou vivendo no meu limite. Estou vivendo no meu limite. Agora, quando nós vamos para a segunda cena, instala-se a segunda palavra, que muitas vezes é o processo para nos levar a essa crise de desistir de tudo. Porque até então, eu só sei de mim, da minha vida, da minha situação. Agora eu vou para dentro de um contexto em que existem pessoas ao meu redor que estão sendo afligidas, que estão sendo castigadas. Pergunta, se nós estamos entendendo bem a coisa: por que estava com seca? Por que não chovia? Quem que resolveu esse negócio que não chove mais agora? Elias? Não. Elias orou. Por que parou de chover? Porque Deus cerrou as torneiras. Não também. A culpa era do povo, que tornou-se idólatra. A culpa não era de Elias, e muito menos a culpa era de Deus, porque Deus havia avisado: assim será, se o povo se tornar idólatra, virá uma consequência, e a consequência será seca. Mas a ideia de que a culpa é de Elias começa a encher a nossa cabeça. Imagine a cabeça do próprio Elias. E ele começa a entrar a segunda palavra da crise: culpa. Culpa. A culpa começa a gritar na mente dele: eu orei, e porque eu orei, a coisa entrou nesse estado. Você vai falar assim: mas a culpa não era dele. Não era dele, mas nem sempre tem que ser assim. Ele tem que lidar com a culpa, e lidar com a culpa é uma coisa dificílima. Eu já vou falar o que a Bíblia fala sobre lidar com a culpa, vou abrir um parênteses aqui, mas só para você entender. Há muitos anos atrás, pastor, nós estávamos lidando, nós éramos tão inexperientes, recém assumindo esse ministério pastoral, éramos crianças mesmo lidando com a igreja, e houve um casal que estava chegando ali no nosso relacionamento, e eles foram para a praia com um filhinho pequenininho. Quando o marido saiu da água, perguntou para a esposa: cadê o fulano? Ela falou: ele foi com você na água. Ele falou: não, comigo não, ele ficou com você na areia. Ela falou assim: não, ele foi na água com você, eu ainda gritei para você. Ele falou assim: não, você não gritou nada, eu fui para o mar dar um mergulho, eu falei para você antes de sair, vou dar um mergulho e já volto. Irmãos, houve tanta culpa jogada um no outro, porque essa criança morreu. Houve tanta culpa que eles não suportaram, porque um culpava o outro. E lidar com a culpa esgota, destrói, estraçalha a pessoa por dentro, porque nós precisamos achar um culpado para tudo. E neste caso, a vítima era um ao outro. Esse casal não suportou, sumiu, abandonaram um ao outro. Ainda que houvesse culpa de alguém, nós precisamos aprender uma coisa. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele diz assim, acho que você devia abrir esse texto, falando sobre o acusador. Apocalipse 12, versículo 10.
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Nós precisamos tanto aprender sobre perdão, sobre graça e justificação. Nós precisamos experimentar isso, ouvir, orar até entendermos o que Deus pensa a respeito disso, e como qualquer que seja a culpa, minha ou dela, Deus perdoa. E não há acusador, e não há acusação, porque a acusação, ela é demoníaca, ela vem para destruir a mente, os pensamentos. E lembra, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas ele orava, e as coisas aconteciam, e dentro dos sentimentos dele havia esse sentimento de culpa, povoando a mente dele, enchendo o coração dele. Ele já estava vivendo nos seus limites, uma crise se estendendo por anos e anos, as suas forças sendo drenadas, esgotadas, ele sendo afligido o tempo todo por aquela situação toda, e agora ele entra dentro de um contexto de uma família, em que ele fala: me dê água, me dê comida, e ela fala assim: não tenho nada, o pouco que eu tenho, eu vou preparar para mim e para o meu filho, um pedacinho de bolo, nós vamos comer, e chegou a nossa vez, seremos os próximos a morrer. Ele está lidando com isso, e na cabeça dele já vem aquela acusação dizendo: a culpa é sua, viu? Você estava lá sozinho, escondido lá na torrente de Querite, você não sabia o que estava acontecendo, né? Mundo afora. Pois agora é bom que você veja e saiba que a culpa disso aqui tudo é sua. Você está nesse contexto. Pastor, me perdoe, depois eu sei que você vai fazer as suas correções, mas deixa eu fazer aqui uma colocação. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que existem algumas tristezas que nós experimentamos, que são tristezas segundo Deus. Qual a finalidade delas? Para operar o arrependimento para a salvação. Às vezes nós, como vivemos unidos como igreja, vemos uma pessoa entristecida e nós saímos correndo para resolver a tristeza da pessoa. Cuidado, cuidado. Às vezes essa pessoa está toda tristonha, toda ali para baixo, mas é porque Deus vai gerar nela arrependimento, por uma conduta errada, por um comportamento incorreto, por um posicionamento diante da vida, que não é o plano de Deus para ela, e nós temos que deixe Deus tratar. Primeiro veja se essa tristeza não é uma tristeza segundo Deus, e que Deus está gerando nela o arrependimento para a salvação. Se eu vejo que aquela tristeza não é de Deus, não é para arrependimento, não é para operar nela a salvação, então eu como igreja vou lá e abraço, vou cuidar dela, vou amar, vou proteger. Veja o texto aí, versículo de número... vamos ler desde o 9, já eu falei lá do 17, né? Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ele estava desesperado de sede. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Isso aqui é uma lição de oferta, não é o meu assunto hoje, né? Mas olha que lição de oferta, Dani. Ele fala assim: obedeça a palavra de Deus, pronto, faz segundo a palavra de Deus. Olha que lição de oferta essa mulher faz.
ela pega tudo que ela tem e faz aquilo que Deus havia falado. Versículo 13. 14, né? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha de tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Que coisa bonita, né? No meio desse cenário trágico, complexo, com morte, com a mente de Elias sendo bombardeada, essa mulher levanta uma oferta que garante a casa dela, até que Elias fosse orar. Ele fala assim: eu vou orar hoje por essa comida, e ela vai suprir agora até o dia que eu for orar por chuva, daí você vai plantar e vai colher. Só que, não bastasse isso, Elias tem aquele toque de Midas ao contrário. Sabe, lembra da história de Midas, rei Midas? Como é que chama? Mitologia, né? Diz que o que ele tocava virava ouro. O Elias é ao contrário, o que ele toca morre. Imagine a cabeça dele. Versículo de número 17 diz assim: depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade. Não sabemos se esse filho era fruto de um adultério, ou o que quer que seja. Ela só fala o seguinte: você veio para cá para jogar na minha cara o meu pecado e matar o meu filho. O filho morreu. Elias, versículo 18, ele lhe disse, versículo 19: dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. Deitou em sua cama e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Agora você precisa ouvir isso aqui. Elias está bem? Será que ele está bem? Ele é um homem de Deus, ele está orando, ele está vendo a farinha se multiplicar, o azeite se multiplicar, ele está sendo alimentado por corvos, ele está vendo milagre, né? Porque ele orou e cessou a chuva. Mas a pergunta é, ele como homem, como nós, servimos a Deus, cantamos, louvamos, choramos, oramos, amamos uns aos outros, mas lá dentro ele está bem? Veja a oração dele, quando ele fala assim: Senhor, também a ela o Senhor agora afligiu. Você sabe que palavra que ele usou aqui? Se você tem Strongs, vai lá dar uma olhada. Também com ela o Senhor é um Deus perverso? Também com ela o Senhor é um Deus que age com maldade? Ele está bem? Ele está vivendo uma crise, e na crise a gente começa a interpretar errado as coisas, inclusive as coisas de Deus. Quando a pessoa não está bem, nós precisamos de conselheiros, precisamos de pastores, gente do nosso lado, porque nessas horas de crise, a interpretação que a gente faz das coisas é equivocada. Os tradutores, eles foram simpáticos com Elias, mas veja a palavra usada aqui: Senhor, com ela também o Senhor é mau? Com ela também o Senhor é perverso? Ele não está bem. Ele começou a interpretar errado as coisas, ele está se vitimizando, ele está dizendo: o problema sou eu ponho a mão, morre. Agora o Senhor resolveu, só porque ela me hospedou, o Senhor vai castigar ela também. O Senhor está de mau humor. Você já achou que Deus estava mal-humorado alguma vez? Ele está achando isso. Ele fala assim: o Senhor afligiu, o Senhor despedaçou ela, o Senhor agiu perversamente, com maldade sobre essa mulher. Essa é a cabeça dele. Gente, ele não está bem. Por enquanto ele tem uma vida no limite. Agora tem uma outra coisa na cabeça dele, que é a culpa. E a culpa está drenando as forças dele, esgotando as forças dele. Vamos para outra cena nessa história aqui. Agora ele está se sentindo responsável por alguma coisa que não deu certo. Nós fazemos lá
um encontro para lidar com os membros, os primeiros passos em Cristo, tudo mais. E uma das coisas que nós temos que tratar com as pessoas é justamente isso. Quando a pessoa se culpa por alguma coisa que aconteceu. Ela traz para si. A culpa é minha. Há tantos casos, né, Marcia, que a gente estudou lá, Glaucio, de pessoas que perdoam os outros. Coração enorme, mas eu não me perdoo. Porque eu fiz uma escolha assim, porque eu falei o que não devia, agi como não devia, e assim vai. Capítulo 18 aí. Vamos para outra cena. Elias agora vai se encontrar, chegou a hora dele voltar e encontrar-se com Acabe. Ele encontra um conservo, um homem chamado Obadias, e fala assim: Obadias, vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui, eu quero conversar com ele. E Obadias fala: você é louco? Sabe o que vai acontecer? Acabe está procurando você por tudo quanto é lugar. Na hora que você for falar com ele, o Espírito de Deus vai tomar você, vai te levar embora, e quem vai ficar com cara de bobo sou eu. E sabe o que Acabe vai fazer comigo? Vai acabar comigo. Veja aí, versículo 10. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo eles: aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que não havia achado. Agora tu dizes: vai, dize ao teu Senhor, eis aqui está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, sou teu servo, temo ao Senhor desde minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai dizer a teu senhor, eis aqui Elias? Ele vai me matar. Obadias está dizendo o seguinte: olha as informações de Obadias. Você não é o único profeta. Só eu já estou com 100 profetas escondidos, que eu estou mantendo e sustentando. Você não é sozinho não, hein? E está o mundo inteiro procurando a tua cabeça. Bom, eles se encontram, versículo 17, você está acompanhando aí? Vou entrar na outra cena agora, tá? Vendo-lhe disse: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. E aí ele faz aquela convocação dos 450 profetas, mais os outros 400, eram 850 profetas. A gente conhece a história, porque na frente vai falar que Elias matou os 450, mas eram ao todo 850 profetas. Ele junta todo mundo lá. Veja se você ouve, lembra que eu falei, são 3 palavras. Primeira palavra: limites. Segunda palavra: culpa. E agora vem a terceira palavra: cruel, contra nós. Veja o versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. O povo, porém, nada respondeu. Se percebeu o que estava no coração de Elias? Expectativa. E o terceiro ingrediente para formar o veneno é este: expectativa. É o desejo que eu tenho que Deus faça alguma coisa que Ele não disse que vai fazer. A vontade que eu tenho que Deus faça uma coisa que Ele não falou que vai fazer. E essa era a expectativa de Elias. Ele achou que depois daqueles 3 anos e meio, sofrendo, enfrentando, resistindo, na hora que ele abrisse a boca, o povo voltaria para Deus. Veja o versículo de número 37. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que Tu és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Só para você saber, o povo não retrocedeu, eles continuaram idólatras, e 400 anos depois Nabucodonosor vem lá e rapa todo mundo.
E assim o povo seria tratado da idolatria. Mas aqui não. Mas a expectativa de Elias era essa: esperar o que Deus não vai te dar. Adoece. Vou repetir. Você ficar esperando o que Deus não vai te dar, adoece. E Elias começou a adoecer. É necessário abrir um outro parênteses aqui. É diferente do que Paulo fala sobre esperança. Agora permanecem esses três: a fé, o amor e a esperança. A esperança é a certeza que eu tenho que a vontade de Deus vai se cumprir. Isso é esperança, e eu descanso nisso, a vontade dele. No caso aqui de Elias, era a minha vontade, que a minha vontade fosse se cumprir. Isso criou uma expectativa enorme nele. E essa expectativa foi o pavio sendo aceso. Ele já vinha carregando os seus limites, um processo longo, difícil de lidar. Ele carregava na sua mente a culpa, a acusação o tempo todo. Tudo isso é culpa sua. Está tudo dando errado. Você põe a mão, estraga. Você fala, você interfere. Você atrapalha, você machuca, você causa. E agora ele vem com a outra dizendo assim: agora eu sou crente, agora eu vou orar, vai descer fogo do céu, as pessoas vão orar por mim, vai ter um culto da mágica na Batista Renovada. Mentira, tá? Eu estou brincando. Eu vou lá e vou receber a oração forte, o pastor vai impor as mãos e tudo vai se resolver. Expectativa. E não aconteceu. Então, nós chegamos no capítulo 19, versículo 1. Acabe fez já saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Não, deixa eu falar mais uma coisa. O texto, perdão, devo estar estourando já, né? O texto é tão bonito, porque fala o seguinte: Elias começa aquele processo de oração, né? Para ver se vem a chuva, ver se vem a chuva, vem a chuva, e está orando, para ver se vem a chuva. Na hora que ele aparece, que ele vê aquela nuvenzinha do tamanho de um punho da mão de um homem, né? Ele já fala para Acabe: corre que vai sair uma tempestade, pode correr que vem a chuva. Ele continua orando lá. Quando começa a chover, o texto diz que Elias, a mão de Deus veio sobre ele, e ele corre 25 quilômetros. Quantos aqui fazem corrida? Tem alguém? Os tímidos. É porque 25 quilômetros, assim, eu não vou falar nada, né? Eu corro 3 em cima da esteira e olhe lá, né? Elias, ele corre 25 quilômetros mais rápido do que a carruagem do rei. Ele chega na frente do rei. Vamos colocar uma coisa bem às claras. Veio a mão de Deus sobre ele, sim, mas Tiago fala: ele era homem, ele não deixou de ser homem. Você será usado por Deus, mas você é homem, mulher, humano, gente. Ele já foi levado ao seu extremo, ao seu limite psicológico, e agora ele está sendo levado ao seu extremo físico. Quais são as consequências disso? Quais são os prejuízos para isso? Quando uma pessoa não dorme, você sabe o que acontece quando uma pessoa não dorme? Não sei quantos aqui já passaram alguma vez num acompanhamento de um psiquiatra, mas a pessoa que está entrando em crise de ansiedade, ou em depressão, ou em pânico, ou qualquer uma desses desequilíbrios, talvez a primeira coisa, se não for uma das primeiras coisas que ele pergunta: está dormindo? Porque o sono, o corpo... Irmãos, 2 vezes no livro de Ezequiel, Deus associa a ansiedade à comida e à bebida. Jesus, no seu discurso, o mais famoso, ele fala assim: não andeis, pois, ansiosos quanto ao que é vez de comer e de beber, e nem quanto ao que é vez de vestir, porque a vida é mais do que o corpo. Vocês são mais preciosos do que aves dos céus. Você é mais importante para Deus. Então era natural que alguma coisa acontecesse como consequência na vida de Elias. Elias, ele foi levado ao seu extremo psicológico. Suas emoções estão destruídas, sua mente bombardeada, o contexto é terrível, e agora ele é levado ao extremo do seu corpo físico. Como que será o tratamento de Deus? Mas vamos lá. Estamos chegando no tratamento de Deus. Vou correr daí.
Versículo 2 do 19 aí. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Limites, culpa, expectativa, e agora ele mergulha no medo. Solidão. Você conhece gente que se isola, que fica sozinho? Elias. A mistura venenosa está pronta. Ele se retira, se isola, busca a solidão, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, e aí vem a oração bombástica: eu quero morrer, eu prefiro morrer, eu desisto de tudo, pastor, eu desisto da igreja, eu desisto de Deus, esposa, eu desisto do casamento, da família, patrão, eu desisto do trabalho, eu não aguento mais. E aí ele faz essa oração. Elias não era suicida, mas quando a dor é intensa, a morte parece que é solução. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Quando a dor é intensa, a morte parece ser uma solução, e ele abre a boca e fala: quero morrer. Ele só não se matou porque ele não era suicida, mas ele chegou ao extremo dele, e agora é a hora que Deus vai tratar dele. Irmão, eu não creio em ninguém vindo à igreja para fazer programa. Eu creio que nós viemos à igreja porque Deus nos ama, Ele nos chama, Ele nos ajunta, Ele congrega, Ele liga uns aos outros, porque quem está sozinho vai cair, se já não caiu, porque Ele quer que nós andemos ligados e unidos uns aos outros, relacionando-se uns com os outros, que ninguém fique sozinho, ninguém sozinho. Continuando o texto lá, versículo 4, chegamos. Ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, chega, não quero mais, Senhor, toma minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele mostra o estado que está o coração dele, né? Já não estava bem, porque ele já estava até zombando. Em Provérbios capítulo 20, se não me engano, ele fala que o zombador, ele é arrogante e soberbo. Elias já estava zombando dos profetas lá. Não é uma atitude que você não encontra isso em Jesus. O zombador, ele agride com um sorriso no rosto. É perigoso isso. Elias estava assim, zombando já, e aí chega ao ponto de orar assim: desisto, eu quero morrer mesmo. Abandonou tudo. E aí ele faz a comparação: eu não sou melhor do que os meus pais. Toda comparação é diabólica. Isso é fato. Porque a comparação só serve para duas coisas: pôr alguém para cima e alguém abaixo, só. Fora isso, é trágico. E ele faz essa comparação. Vou rapidamente para encerrar o tratamento de Deus. Primeira coisa que Deus faz com ele, você lê depois o texto aí. Elias, dorme. Quando eu falei isso lá em Ubatuba, Dani, tinha gente que dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque tem uns adolescentes, gente, que dormem até meio-dia, 1h da tarde, 2 da tarde, como é que consegue? É minha filha que está aqui, viu? Se a gente não for acordar 1 da tarde no final de semana, você morreu? Então quando eu falei isso lá, pastor, tem gente que falou: fala Jeová, posso dormir à vontade. Não é isso que eu estou falando, mas você entendeu? É natural, respeita o processo, olha como Deus faz. Ele fala para Elias: dorme, dorme, vai te fazer bem, Deus vai cuidar do corpo dele, dorme. Tem alguém aqui da área de nutrição? Alguém que trabalha com nutrição? Puxa, agora eu ia rachar, porque ele fala: come, comer corretamente, comer bem, dormir, repousar. Gente, é um pai amoroso, é um pai zeloso, um pai cuidador, bondoso. Ele vai lá e permite a Elias cuidar do corpo dele, dormir bem, comer bem, beber saudavelmente.
Então agora Deus está cuidando de Elias, do corpo de Elias. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia fala sobre pôr a cabeça no travesseiro e dormir, repousar. Veja Jesus ensinando aos discípulos a ter um momento de repouso. O que a Bíblia fala sobre dormir, mas não para por aí. A segunda coisa que ele faz é falar para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Esse aqui eu acho mais impressionante de todos. Não sei se você faz isso. Deus sabia o que Elias estava fazendo? Claro que sabe, Ele é Deus. Mas Ele quer ouvir. Elias, abre a tua boca e fala. Por que você está aqui? Na presença de Deus. Aqui, na igreja. Por que você está aqui? E aí Elias apresenta as suas 6 queixas, né? Ele fala assim: primeiro, porque eu sou bom demais, eu sou um homem zeloso, eu cuido do Senhor, dos teus interesses. A cabeça dele não está legal, viu, gente? Primeiro, porque eu tenho sido zeloso. Segundo, porque tudo aquilo que o Senhor ensinou e criou de estrutura religiosa, templos, altares, profetas, sacerdotes, acabaram com a estrutura religiosa todinha. Terceiro, estão querendo me matar, estou morrendo de medo. Ele está dizendo, ele está apresentando as queixas dele. Os filhos de Israel são traidores, eu sou bom. Lembra? Eu tenho sido zeloso e os filhos de Israel são traidores, deixaram tua aliança. Terceira tese dele é: derrubaram os altares e mataram os profetas. A quarta tese é: eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho? E Obadias? E os 100 profetas? Ele esqueceu tudo. Agora só vale ele. E procuram tirar a minha vida. Esse foi o discurso dele. Deus pergunta isso 2 vezes para ele: Elias, fala, fala. E eu entendo aqui agora o nosso papel como igreja. Eu preciso terminar, né? Não. É tão simples, tem gente que paga caro para fazer esse tipo de coisa, terapia, não querendo... Fala! Primeira coisa que Deus faz com Elias: dorme, come, bebe, cuida do seu corpo. Vamos lá, vamos alimentar. Se eu for trazer isso para o contexto de igreja, gente, a igreja alimenta o povo, provê a palavra, o pão do céu, os manjares de Deus. Cuida disso, o corpo sendo cuidado. Agora, o que Deus quer que Elias faça? Fala. Tem gente com coisa engasgada na garganta, sofrendo, remoendo, o estômago apertando, não fala nem para a esposa, nem para o marido, nem para o amigo, nem para o pastor, nem para o líder do PG, não fala para ninguém. Fala. Abre o coração, fala do que você tem medo. Fala das suas aflições, das suas dores. Fala o que está passando na sua cabeça, pelo amor de Deus. Fala. É cura de Deus. Foi dado o corpo justamente para isso. Uns aos outros, mais de 35 mandamentos recíprocos para a igreja. Amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. Isso é igreja. Igreja viva, funcionando uns aos outros. Uma das belezas da igreja é essa. A gente costuma ir para as nossas reuniões também de PG lá. A coisa mais difícil que tem é fazer o líder ficar quieto e permitir que as pessoas falem. A gente chama de compartilhamento uns aos outros. Nem sempre o compartilhamento acontece ali na reunião, mas depois eu posso ter uma palavrinha com você, e aí senta e abre o coração, e fala. Segunda coisa que Deus faz com Elias: fala. Você precisa falar. Amém? Amém. A terceira coisa que Deus vai fazer com ele, depois você lê o texto aí.
Versículo de número 13. Ouvindo Elias. Aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala com Elias, Ele fala: Elias, onde você está com a cabeça? Eu tenho mais 7.000 profetas que não curvaram o joelho. Eu ainda vou te usar para ungir reis, fazer sucessores. E Deus fala uma coisa tão bonita para Elias. Ele fala assim: volta para o teu caminho. Volta para o teu caminho. Como nós precisamos aprender a ouvir Deus, mas primeiro precisamos desentalar. Cuidar do corpo. Desentalar. E depois nós vamos ouvir a voz doce, suave. Aqui o texto fala um cicio, um sussurro suave de Deus, falando com Elias: Elias, volta para o teu caminho. Eu vou te usar para ungir pessoas, eu vou te usar para fazer sucessão. Tenho ainda muitos outros profetas, você não está sozinho coisa nenhuma. Amém, Jesus? Como que a gente faz para terminar um culto desse, para encerrar e aplicar isso? Eu vou pedir para o pastor Glaucio me ajudar aqui. Vem cá, pastor, que eu também não sei como fazer. Vamos ficar em pé? Pega na mão da pessoa do seu lado. Irmão, isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja. Toma a mão da pessoa do seu lado aí. Eu sei que você tem muita coisa aqui que você começou a falar para mim ontem, mas pode orar com a igreja, depois eles cantam. Tá bom. Pedindo instruções, gente. Falei para vocês estão aqui para aprender. Irmão, você vai orar pela pessoa do seu lado. Você não sabe o que passa no coração dele ou dela. Você não sabe as pessoas que estão só esperando a última gota cair no copo. Você percebe que Elias, o problema dele não era Jezabel? Não era Jezabel. O problema dele foi aquele processo todo. O problema dele foi o que vinha acontecendo ao longo do tempo. E a cura de Deus era tão simples. Era ele falar, compartilhar, abrir o coração. Para nós hoje é viver a vida de igreja, uns aos outros. Então você está aí segurando a mão de uma pessoa. Antes de mais nada, ore por ela, ore por ele. Você não sabe o coração dele, as aflições, as dores que está passando hoje. Talvez culpa, limites, expectativas. Criou expectativas e frustrou-se. E aí tá, não acredito mais nada, não creio mais em ninguém. Fecha teus olhos, ora por ele, por ela. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Fazemos como Elias. Nós sabemos que nós temos que ir ao Horebe, ao lugar deserto, a tua presença, ao lugar da intimidade e comunhão com o Senhor. E ao estarmos neste lugar de intimidade e comunhão com o Senhor, aí sim, é o lugar onde o Senhor trata, é o lugar onde o Senhor cuida, restaura, consola, anima, levanta. Mas hoje nós estamos vivendo a graça, a igreja, estamos ligados uns aos outros. O Senhor nos deu uns aos outros para fazermos isso, experimentarmos isso. Então nós queremos ir além, Senhor, queremos praticar aquilo que o Senhor nos concedeu hoje, que dentro, Senhor, dos nossos relacionamentos, nós tenhamos estes ouvidos, tenhamos estas mãos sinceras, estes abraços amigos, tenhamos, Senhor, os nossos líderes, pastores, aqueles que acompanham, aqueles que discipulam, aqueles que ensinam, aqueles que ouvem, aqueles que são a tua boca, aqueles que falam conosco, e temos o teu Espírito Santo aqui, Senhor, agindo, falando, ministrando, tocando. Então, em nome do Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós lemos aqui, aprendemos com a vida de Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, homem que sentia, que doía também, Senhor, como nós, mas em momento nenhum ele deixou de orar, em momento nenhum deixou de crer, em nenhum momento deixou de temer e confiar em Ti, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo agora esteja visitando, tocando e trabalhando no coração de cada um aqui, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão vivendo escondidas,
tendo que constantemente esconder-se, fugir de algumas coisas, fugir de conversas, fugir, meu Deus, de coisas que o Senhor tem a tratar. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Talvez tenhamos pessoas vivendo debaixo de culpa, de acusação. Como é pesado, como é desgastante isso, Senhor. Que Teu Espírito Santo conduza ao arrependimento, e o Teu nome será exaltado. E as expectativas, Senhor, quando nós criamos os nossos próprios planos e não nos sujeitamos aos Teus planos, Pai amado, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e ensina-nos a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz. Eu creio, Senhor, que isso é algo que vai nos restaurar definitivamente, Senhor, para sermos usados pelo Senhor. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.